Dando sequência à nossa série, hoje nós vamos ler, comentar sobre esse terceiro herói da fé no livro Heróis da Fé. O nome dele é João Bunyan. Vamos aqui para a leitura e alguns comentários acerca da vida deste homem de Deus. Você que não conhece o canal, que de repente chegou aqui, você se inscreva para ajudar o projeto da Bíblia YouTube ir mais além e também deixa o like aí também no vídeo, que isso ajuda muito o vídeo a ser recomendado para mais pessoas que gostam do assunto. O livro que nós estamos lendo, como você bem sabe, é Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e vamos para a leitura agora aqui do livro da parte de João Bunyan, O Sonhador Imortal. Ele nasceu em 1628 e faleceu em 1688. É curta esta leitura, então acompanhe comigo a partir de agora. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos, de pé e com as costas voltadas para a sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Essa parte aqui ela está em aspas. Faz 3 séculos que João Bunyan assim iniciou o seu livro O Peregrino. Aconselho você ler também, quem sabe a gente não faz aí um conteúdo acerca deste livro também. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é de fato o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o peregrino, poucos conhecem a história da vida de oração desse valente pregador. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e escrever. Ele mesmo intitulou-se o principal dos pecadores. Interessante que tanta gente busca títulos de maior, de melhor, e ele se intitulou ele mesmo o principal dos pecadores. Outros atestam que mesmo em sua impiedade jamais foi beberrão ou imoral. Contudo, casou-se com uma moça de família cujos membros eram crentes fervorosos. Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros, era paupérrimo. Ele não possuía nem um prato, nem uma colher, apenas 2 livros: O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade, obras que seu pai, ao falecer, lhe deixara. Apesar de Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses 2 livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Interessante, né? O pai dele deixou apenas 2 livros para ele. Esses 2 livros, essas 2 obras que transformaram a vida, não só, mas que com certeza impactaram a vida de João Bunyan. E a gente aqui preocupado em deixar bens para os nossos filhos, para a nossa família, e que no fundo, quando a pessoa morre, acontece o que a gente vê por aí, assiste todos os dias, com essas pessoas famosas que ajuntaram fortunas, e quando morrem, os filhos, os parentes, a família começam a brigar entre si por causa do tesouro, por causa da riqueza que este homem possuiu enquanto vivia. No caso do pai de João Bunyan, ele deixou apenas 2 livros para ele, que aquilo era uma riqueza e realmente tinha uma riqueza ali dentro. Descobre-se nos seguintes trechos transcritos de Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, livro de Bunyan, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão. Palavras de João Bunyan, presta atenção. Veio-me às mãos uma obra dos Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar desta maneira. Ó Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente, se ela for de ti. Não me deixe desprezá-la.
Se ela for de ti, não me deixe desprezá-la. Se for do diabo, não me deixes abraçá-la. Fecha aspas. Louvado seja Deus, Ele que me dirigiu a clamar, desconfiando da minha própria sabedoria. Ele mesmo me guarda dos erros dos hunters. A Bíblia já era para mim muito preciosa nesse tempo. Enquanto me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer a não ser feijão. Busquei ao Senhor orando e chorando, e do fundo da alma clamei: ó Senhor, mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras como um eco: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz e ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha vida. O Senhor me assegurou: amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei por todo o sempre. Forte. Certa manhã, enquanto tremia na oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu esta frase: a minha graça te basta. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado de casa, e me dirigisse essas palavras. Voltei para casa chorando, transbordando de gozo e humilhado até o pó. Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta de repente... Atenção, sem corte, tá bom? É assim mesmo na simplicidade. Ok, pessoal? Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma: tua justiça está nos céus. E parecia que, com os olhos da alma, via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali com minha justiça. Vi além disso que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, nem que a prejudica, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias então caíram-me das pernas. Fiquei livre das angústias. As tentações perderam a força. O horror da severidade de Deus não mais me perturbava. E voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase tua justiça está nos céus, mas achei: o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E vi que a outra frase era verdade: tua justiça está nos céus. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Assim fui levantado para as alturas e me achei nos braços da graça e misericórdia. Antes temia a morte, mas depois clamei: quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Oh, pensava eu, esta vida é apenas um sonho em comparação à outra. Foi nessa ocasião que as palavras herdeiros de Deus se tornaram tão cheias de sentido que eu não tenho como explicá-las aqui neste mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Isso vi e disso me admirei. Contudo, não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma. Era o meu gozo, a paz e o triunfo por Cristo. Eram tão grandes que tive dificuldades em conter-me e ficar deitado. Que experiência sensacional, né? Ele relata aqui. E é tão tremendo, eu quero aqui abrir um parênteses para fazer um comentário, porque ele fala de um momento que ele realmente tem um encontro com Deus. Ele já era devoto, ele já buscava o Senhor em oração.
Mas aqui nesse momento, ele teve realmente um encontro com Deus, que as escamas dos olhos dele caíram, e ele pôde enxergar, ele pôde entender realmente o que ele significava, o que representava o reino para ele e o que ele representava para o reino naquele entendimento, como herdeiros de Deus. Isso é muito forte quando a gente pensa nessa palavra de herdeiros de Deus, porque só é herdeiro aquele cuja herdeiro, podemos ser todos herdeiros, atenção, deixa eu colocar melhor essa palavra. Nós todos podemos ser herdeiros, mas de repente se o seu pai, vamos colocar nesse sentido, de paternidade de família, se de repente ele não possuiu riqueza nenhuma, o que é que ele vai deixar para você? No caso de John Bunyan, o pai dele deixou 2 livros, ok? Aquilo foi o que ele herdou do pai dele. Mas quando a gente remonta ao lado espiritual, sabendo que é o Deus Pai, e que Jesus é o Filho, e que Jesus, ele está acima de tudo, o nome de Jesus está acima de tudo, de todos, e que através do Filho crucificado, ressurreto, nós passamos a ser co-herdeiros por este Filho, Cristo Jesus, nós então entendemos quem somos realmente. Isso é para você tomar posse de quem você é, do que você representa para Deus. Ele te ama, Ele nos ama. E nós precisamos achegar a Ele para que Ele se achegue a nós. Bunyan ainda que lutando para sair da escravidão, do vício, do pecado, não fechava a alma aos perdidos, que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disso ele escreveu: percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons. Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo, e me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso, o bom Senhor respondeu ao apelo de seu servo, e o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração, clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que, se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu o aceitaria alegremente. O maior anelo em cumprir meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação realmente sentia dores de parto para que nascessem filhos para Deus. Sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor aos meus esforços. Com fruto, não me importava com qualquer oposição. Olha a maneira como que ele relata isso. É muito forte essa palavra. É muito forte o que ele registra aqui. Ele se colocou à disposição a própria vida se aquilo servisse para que outras pessoas pudessem ver o que aconteceu com ele pelo amor ao evangelho e ele e essas pessoas de alguma maneira se convertessem ao Senhor. Ele se colocou como um mártir ali, se colocou realmente no alvo. E ele coloca aqui esse outro registro muito interessante. Eu não me importava com qualquer oposição. Ele ia nos lugares mais escuros do país. O maior anelo em cumprir meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Antigamente a gente via muito isso. Hoje em dia os pastores querem fazer missões em outros lugares. Missões em Paris, missões em cidades tops. Hoje em dia é difícil ver pessoas realmente com o coração querendo entrar nos lugares mais escuros dos países. Pelo risco ou por não querer, é muito mais fácil fazer missões em outros lugares que tem uma estrutura melhor. Fala a verdade. Deixa o seu comentário aí acerca disso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e fortaleça este canal para chegar até mais pessoas. Continuando a leitura, os obstáculos que Bunyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus,
começou a levantar barreiras de todas as formas. Você está sofrendo dificuldade, ataques? É que você está incomodando o reino espiritual. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto do seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que pregar um bom sermão, ele respondeu: "Não precisa dizer-me isso, o diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna." Isso aqui é muito forte, porque alguém elogiou, talvez sem maldade, que ele tinha pregado muito bem, que a palavra foi muito boa. Isso é normal, a gente vê isso nos cultos. Eu mesmo elogio muitas pessoas quando eu vejo que é uma palavra impactante, uma boa palavra. Mas ele aqui respondeu dessa maneira, não talvez para o irmão em si, mas para o próprio ego dele. Ele calou o ego dele. A intenção nessa palavra aqui de João Bunyan ao irmão não foi para afrontar o irmão que elogiou ele, mas para afrontar o próprio ego, porque se ele começa a se achar que ele era o pregadorzão, é aí que ele cai. É por isso que você vê muitas pessoas caindo nos seus ministérios, porque se acha grande demais. E a soberba, a Bíblia diz que Deus abate. Deus abate o soberbo. É muito forte isso. Então o inimigo das almas suscitou calúnias e boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar seu ministério. É muito comum isso acontecer em ministérios, calúnias, boatos. Chamavam-no de feiticeiro, jesuíta, cangaceiro e afirmavam que vivia amancebado, que tinha 2 esposas e que seus filhos eram ilegítimos. Isso é uma arma muito baixa do inimigo, a calúnia, porque ela pode derrubar uma pessoa. E eu já vi muitos caindo, não aguentando a calúnia que foi feita e as consequências que a calúnia causa na vida dele e ao redor da vida da pessoa que é caluniada, e a pessoa não aguentou e atentou até com, se é que você me entende. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar Bunyan do seu ministério glorioso, seus opositores denunciaram por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente a revogação da sentença, apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos da sua esposa. Tinha de ficar preso até se comprometer a não mais pregar. Olha só que situação. O inimigo tentou de todas as formas parar o ministério de João Bunyan. Levantou-se calúnias, pessoas contra ele, e todos os planos foram falhados. A Bíblia diz, eu lembrei agora em Salmos 91, que 1000 podem se levantar contra você, 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, ou vice-versa, mas tu não serás atingido. Confia, se você está enfrentando algum tipo de calúnia, alguma pessoa fez algo contra você, está inventando história contra você, calma, sossega e espera em Deus. Ainda que todas as pessoas, presta atenção, ainda que todas as pessoas ao seu redor te abandonarem, espera, respira fundo, confia em Deus. Deus quer te abençoar. Calma. Acerca da sua prisão, ele diz: nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões como depois de ser encerrado, fortalecendo-me tão ternamente como esta ou aquela escritura até me fazer despejar, se fosse lícito, perdão, se fosse lícito, eu tossi aqui e saiu do lugar, pessoal. Peço desculpa, mas é assim ao vivo mesmo, tá bom? Fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura, até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações.
maiores provações para receber maiores consolações. Porque o que você está passando aí na sua vida não se compara com a glória que há de vir. Se você recebe essa palavra, escreve amém aí embaixo. Maiores provações para receber maiores consolações. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria. E duas coisas ardiam no coração acerca de como poderia encarar a morte se chegasse a tal ponto. Fui dirigido a orar pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase nunca orei durante o ano que precedeu minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente e eu compreendesse que para sofrer com toda a paciência devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria. Isso é muito importante o que ele fala aqui, porque ele se preparou, nem que ser espiritualmente para isso, né? E é muito forte porque realmente aconteceu, veio isso para ele, mas ele estava se preparando, porque ele viu os levantes que tinha acontecido antes na vida dele. Então ele se preparou, e ele fala aqui, sofrer com toda a paciência, né? Ele compreendeu que para sofrer com toda a paciência, devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria, né? Então é muito importante isso, porque às vezes a gente pede, até o que ele fala aqui mais acima, longanimidade, que é um dos frutos do Espírito Santo, e quando a gente começa a buscar o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, eles começam a ser evidentes nas nossas vidas. Mais do que palavras, mais do que falar, é os frutos que começam a ser evidentes na nossa vida. O fruto do Espírito Santo, amor, longanimidade, esperança, paz, gozo, alegria no Senhor, tudo isso é o fruto do Espírito. Mas vai vir desafios também na nossa vida para que esses frutos manifestem nesses momentos. Então, vai vir momentos de tribulação contra você para que a paciência venha agir na sua vida, para que a calmaria venha agir na sua vida. Então, o fruto do Espírito ser evidenciado na sua vida e outras pessoas vão ver isso acontecendo, então vão ser impactadas através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo que age na sua vida. Ok? Você poderia dizer um amém aí no comentário? A segunda consideração foi na passagem que diz: mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que se eu chegasse ao ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à nossa vida, considerando-me a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo. Enfim, como mortos para comigo e eu morto para com eles. É muito forte isso. Eu não sei quanto a você, mas é muito forte isso. O que este homem está colocando, do que ele é capaz de fazer, do que ele seria capaz de fazer por amor a Cristo. Isso é muito forte. Sabe? Realmente Cristo confirma essas palavras. Cristo diz isso. Só que se alguém não abandonar a esposa, a casa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. É claro que a gente não está falando que você vai virar as costas, vai começar a ir para a igreja, entrar aí numa doutrina, seja lá qual for, e virar as costas para sua família, não. Mas é a capacidade de você realmente escolher Cristo em primeiro lugar. E não quer dizer que você escolha Cristo em primeiro lugar que você vai deixar de fazer as coisas que você tem que fazer como ser humano aqui na Terra. Mas em momentos que é preciso escolher Cristo, Cristo tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro na sua vida. Ok? Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem,
mas sim para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. E compreendi que se eu fosse prevenido apenas de ser preso, poderia de improviso ser chamado também para ser açoitado ou amarrado ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esse castigo, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar o sofrimento seria confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada, entender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: tu és meu pai. E aos vermes: vós sois minha mãe e minha irmã. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa e dos nossos filhos, aqui na prisão, torna-se às vezes como se fosse a separação da carne e dos ossos. E isto não somente porque me lembro das tribulações e miséria dos meus queridos têm de sofrer, especialmente a filhinha cega. João Buni tinha uma filha cega. Minha pobre filha, quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmolas, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Oh, os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Olha que forte isso, né? Às vezes você se pergunta, nossa, um homem, melhor dizendo, tão devoto, tão temente a Deus, tão usado por Deus, por que Deus permitiu que uma filha dele nascesse cega, né? E sofresse aquilo que futuramente ele não viu, mas que possivelmente ela sofreu, ele anteveu isso, porque naquela época era isso que iria acontecer realmente. É interessante, né? A gente pensar nisso, mas não pensar com os olhos com um pensamento, melhor dizendo, de incredulidade, porque o próprio Jesus disse que certa vez, quando os discípulos o indagam acerca de um menino, certa vez os discípulos indagam um menino a Jesus, dizendo a Jesus: mestre, este menino nasceu assim, quem pecou? A mãe ou o pai? Ou por que ele nasceu assim? E Jesus simplesmente diz: ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz a ponto de se recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras e leis perante os filhos dos homens. Além do mais, pensava sobre a glória que ele preparara para os que, em amor, fé e paciência, testificavam dele. A lembrança dessas coisas serviam para diminuir a mágoa que sentia ao lembrar-me de que eu e meus queridos sofríamos pelo testemunho de Cristo. A esperança do reino o confortava. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de João Buni. Quando lhe ofereciam a sua liberdade sob a condição de ele não pregar mais, respondia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. Imagine o psicológico deste homem longe da família, longe dos filhos, e um dos seus filhos, uma menina cega. O que ele estava sofrendo, a pressão mental deste homem, e oferecer a liberdade para ele depois de um tempo, porque ele foi condenado à prisão perpétua. Então, ele sofrendo, ofereceram a liberdade para ele, desde que ele não pregasse mais a palavra de Deus. Olha o que esse homem fala. Se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. É muito forte isso, me arrepia todo. Meu Deus, eu tenho certeza que no final dessas histórias a sua fé será aumentada. Ainda que 0,5%. Porque é impossível você ler essas biografias da história desses 20 homens que incendiaram o mundo e ser a mesma pessoa no final. É impossível. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, João Buni era apenas um fanático,
deve ler e meditar sobre as obras que nos deixou. Pesquise por essas obras. Graça abundante ao principal dos pecadores, chamado ao ministério, o peregrino, a peregrina, a conduta do crente, a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, a vida e a morte do homem mau, o sermão do monte, a figueira infrutífera, discursos sobre oração, o viajante celestial, pesquise, gemidos de uma alma no inferno, a justificação é imputada, entre outros. Passou mais de 12 anos encarcerado. É fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso significa. Passou mais da quinta parte da sua vida na prisão, na idade de maior energia. Foi um quacre. Chamado Whitefield, que conseguiu a sua libertação. Depois de liberto, pregou em Bedford, Londres e muitas outras cidades. Era tão popular que foi alcunhado de Bispo Bunyan. Continuou seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando foi atacado de febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. O orador, o escritor, o pregador, o professor da escola dominical e o pai de família, cada um conforme o seu ofício, pode lucrar grandemente com o estudo do estilo e mérito de seus escritos, apesar de ele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Bunyan? Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever no estilo capaz de interessar a criança e ao adulto, ao pobre e ao rico, ao douto e ao indouto? A única explicação do seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Deus é maravilhoso. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta. Porque foi ali, numa cela, que João Bunyan teve as visões descritas nos seus livros. Visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecerem os perseguidores da terra e as paredes virarem pó, o que Bunyan escreveu continua a iluminar e alegrar todas as terras e gerações. O que vamos citar mostra como Bunyan lutava com Deus em oração. Abre aspas. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros e gemidos. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não é oculto. Salmos 38, 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Salmos 42, versículo 2 ao 4. Note, derramo a minha alma. É um termo demonstrativo de que em oração sai a própria vida e toda a força para Deus. Fecha aspas. A oração, a nossa oração, ela tem que ser sincera, entregue. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que cantam, que louvam, que pregam, que faz muita coisa, mas principalmente que o adorem em espírito e em verdade, que realmente chegue diante de Deus e se derrame diante de Deus, que se derrame em oração, em comunhão, em conversa com Deus. Isso é muito forte. Derramo a minha alma, diz o salmista. Em outra ocasião escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras. E essas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações.
é forte. Me lembrei de Ana, que quando está orando, vem o sacerdote até Ana e pensa que Ana está embriagada, porque Ana não está falando nada com nada, e ele olha para aquela situação, Ana orando, falando com Deus, chorando, falava palavras que não se entendia, e o sacerdote olha para Ana e julga Ana, diz a Bíblia lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel no Antigo Testamento. E Ana então está ali orando a Deus. Mal sabia o sacerdote que o ministério dele estava prestes a ruir e que aquela mulher que ele estava falando, pensando que ela estava embriagada ou tendo algum tipo de problema, ela estava se derramando em gemidos para Deus, diante de Deus, falando com Deus. E o melhor, o extraordinário, é que aquela mulher, a história de Ana você conhece muito bem, ela é tocada, ela é abençoada, ela é ouvida pelo próprio Deus, que o abençoa e que faz daquele ventre que outrora era estéril, faz dali nascer um milagre. E aquele milagre venha a nascer uma criança, ser separado por Deus e venha a ser o profeta que nós conhecemos como o profeta Samuel. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. É muito forte isso. Então, às vezes, a oração sua diante de Deus, você não precisa nem falar nada, desde que o seu coração esteja entregue diante de Deus. Assim como João Buni está relatando aqui. Às vezes você não precisa falar nada, mas o seu coração ele está diante de Deus, porque às vezes nós não temos palavras. Essa que é a grande verdade. Às vezes falta palavras para nós, não é verdade? Então, quando falta a palavra, chore diante de Deus. Realmente geme diante de Deus, porque Deus ele vai compreender o seu coração. Deus ele esquadrinha o seu coração. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, fica claro no trecho seguinte, abre aspas. Eu te digo, continua a bater, chorar, gemer e prantear. Se não levantar para te dar, porque és teu amigo, ao menos por causa da tua importunação, levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. Fecha aspas. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de João Buni consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que adorava. Se alguém duvidar de que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bradford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino atrás das grades, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão, pregado por um funileiro cheio da graça de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu aqui tô extasiado, não tenho palavras para descrever como é gratificante poder meditar e ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que abre o coração para trabalhar na obra, para buscar o objetivo que Deus tem para ele, o propósito que Deus tem para ele. Você já sabe qual que é o seu propósito, qual que é o objetivo seu. Busque a Deus. O que você achou dessa leitura? Deixa no comentário, deixe uma sugestão. Estamos nos primeiros vídeos nesta série dos Heróis da Fé. Quero abrir para você que o próximo é sensacional também, o próximo herói da fé que nós vamos falar aqui sobre a biografia dele vai ser sobre Jonathan Edwards, tá aqui, ok? Então você fica ligado e vai estar aparecendo aí para você também. E sensacional vai ser falar sobre a história de Jonathan Edwards também. Eu, particularmente, saio com a minha fé um pouco mais alta, um pouco mais aumentada depois de ler a história, mais uma vez, de João Bunyan. Pesquise sobre
esses livros que eu falei aqui sobre obra de João Buni, que é sensacional, com certeza vai edificar a tua fé. Dito isto, que Deus te abençoe, continue ligado nessa série, se inscreva no canal, compartilhe o canal nos grupos que você tem aí, grupos para abençoar alguma pessoa, nos grupos das igrejas também, é sensacional, e continue comigo nesta série até o final. Faltam apenas 18 heróis da fé, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você vai querer ver as outras leituras também, porque no decorrer dessas leituras, o Senhor fará grandes coisas, assim eu acredito. Que Deus te abençoe, deixe um comentário e se inscreva no canal se você não é inscrito.